Olá, esse vídeo tutorial é uma cortesia de Rogério Martins Arquitetura.com.br e direto ao ponto treinamentos.blogspot.com.br. Obrigado pela sua visita. Muito bem, então vamos trabalhar agora para inserir imagens no AutoCAD e controlar o seu tamanho, ok? Como colocar imagens em escala no AutoCAD. Eu tenho aqui um projeto inicial para nos servir como modelo. Este projeto precisa, primeiro de tudo, ter a sua unidade de construção avaliada. Por exemplo, esse 2 representa que medida para o programa? Vamos observar aqui. Vou tirar uma distância daqui a aqui. Ele está me indicando que essa distância é de 2 unidades de desenho. Todo projeto no AutoCAD deve ter as suas unidades definidas. Para verificar as unidades definidas, você deve digitar UN de unidade, unit, e você vai ser conduzido para esse painel. A primeira coisa a ser feita é configurar neste campo, no campo Insertion Scale, configurar a unidade de trabalho que você estava pensando enquanto desenvolvia o seu trabalho. Neste caso, evidentemente, como nós medimos aqui, e a distância daqui a aqui é de 2 unidades de desenho, evidentemente que este desenho foi concebido trabalhando-se em metros. Cada unidade de desenho, cada uma dessas unidades de desenho equivale a 1 metro. Então, primeiro defina aqui a unidade de medida na qual você estava pensando quando gerou o seu trabalho. Ok. Muito bem, então agora nós já sabemos que estamos trabalhando em metros e essa distância daqui a aqui se configura então em 2 metros. Ok. Vamos inserir então uma imagem. Eu deixei uma imagem separada aqui. A forma mais correta de fazer a inserção de imagens no AutoCAD é vindo até o menu Insert e vir aqui em Attach. Aqui você pode associar, anexar arquivos como imagens, arquivos DWF, DWFX, PDF, DGN e arquivos do próprio CAD em DWG como XREF. Vamos trabalhar aqui então clicando em Attach e na pasta onde eu já separei, eu tenho aqui essa imagem, que é a imagem que nós queremos colocar neste arquivo. Ele pergunta aqui, ele abre essa janela para que você especifique algumas informações. Eu vou deixar tudo como está mesmo, na opção Full Path, e vamos dizer que a escala vai ser especificada na tela, o ponto de inserção vai ser especificado na tela, e o ângulo de rotação está definido em 0. Vou clicar aqui e colocar essa imagem aqui. Ele pede que eu especifique um fator de escala, eu vou deixar como está, vou dar um Enter, e essa é a imagem que nós estamos utilizando. Muito bem, o que queremos fazer então? Observe que esta imagem, uma sala 2 ambientes, uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro e tal, refere-se a este apartamento. Uma sala 2 ambientes, uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro e tal. Então, eu quero deixar essa imagem no tamanho real. Por quê? Quanto mede aqui, essa parede do banheiro que nós trabalhamos? 2 unidades, 2 metros. Eu vou até ela aqui e vou medi-la aqui. Usar o dist, vou pegar uma distância mais ou menos daqui até aqui. Ela está dando 0,17. Porque a imagem não está na escala correta. O que nós queremos então é fazer com que essa imagem fique do tamanho correto. O raciocínio aqui deve ser sempre o mesmo.
e ele é o seguinte: você precisa conhecer uma dimensão da imagem que você quer escalonar. Você precisa conhecer qual é a medida real de pelo menos uma das partes desta planta, para que então você possa colocar o desenho inteiro em escala em função desta unidade conhecida. Ora, nós conhecemos a medida interna deste banheiro e a medida interna deste banheiro é de 2 metros. Ok? Então nós precisamos aumentar essa imagem até que essa linha aqui, ó, que atualmente mede, fazendo aqui no visual, 0,17, né? Metros, ou seja, 17 centímetros, essa imagem aqui, esse banheiro está medindo 17 centímetros quando ele deve medir, na verdade, 2. Ok? Então, primeiro eu preciso conhecer uma medida qualquer do desenho que eu estou trabalhando. Ótimo. Eu vou fazer aqui então uma construção de uma linha de referência. Eu vou fazer aqui no visual o primeiro ponto. Vou puxar, estou pedindo uma linha, né, uma line normal, puxei na direção que eu quero e vou digitar a extensão que eu desejo, 2 metros. Então entenda que esta linha aqui, que mede 2 metros, é a referência para que eu dimensione a imagem. Comecei ela no mesmo ponto, agora eu quero que esta parte da imagem cresça nesta direção a ponto de equivaler a esta linha. E isso fará com que toda a imagem cresça proporcionalmente. Então, se este trecho da imagem, daqui até aqui, crescer até que este ponto, conhecida com este, e este ponto da imagem, conhecida com este ponto da linha, toda a imagem será levada para a escala correta. Lembrando, este ponto da imagem coincidindo com este ponto da linha. E este ponto da imagem deverá coincidir com este ponto da linha. Para que isso aconteça, nós devemos usar o comando Scale. O comando Scale pode ser acessado por aqui, ok? Ou digitando as letras SC. SC, comando Scale. A primeira solicitação que o programa faz é que você selecione os objetos. Então você vai selecionar a imagem e aceitar com um Enter, barra de espaço ou alguma coisa desse tipo. Ele pede que você especifique o ponto base. Ora, o nosso ponto base será esse aqui, porque é onde a linha está coincidindo com o vértice da imagem. Selecionei. Agora observe que ele nos traz aqui a opção referência. Ok? E é essa opção que nós vamos utilizar. Você vai digitar R de referência ou nas últimas versões do CAD, você pode clicar em cima da palavra reference e ele já vai direto para essa opção. Como eu estou trabalhando na 2012, eu vou digitar R, Enter. Ele pede então que eu especifique a medida de referência. E aqui o pensamento é o seguinte: eu repito este ponto inicial, porque este ponto ficará parado aqui. Depois eu vou até, no visual, o ponto da imagem, mais ou menos aqui onde acaba este ponto, certo? Acaba o banheiro. Eu vou precisar desligar o modo ortogonal para que quando eu clicar aqui ele pegue, desculpe, o Snap eu vou precisar desligar, porque se eu clicar aqui com o Snap ligado ele vai buscar um dos endpoints dessa linha, certo? Ele vai buscar esse endpoint ou esse endpoint. Não é a minha intenção. Minha intenção é pegar este ponto aqui da imagem. Então eu desliguei o Snap Off, através do F3 você desliga. E agora você vai mover até o ponto de destino. Olha, perceba que a imagem vem crescendo. Vou ligar o Snap novamente, porque agora eu quero capturar o fim da linha que representa os 2 metros de extensão. Cliquei. Observe que a imagem cresceu e que aquela linha que mede 2 metros, agora a imagem cresceu a ponto de que este ponto e este ponto da imagem estão coincidindo com este ponto e este ponto da reta.
E essa reta mede quanto? 2 metros. Foi nós que criamos essa reta com 2 metros. Dessa forma, agora, eu vou mover toda a imagem mais para a direita aqui. Se eu medir essa distância daqui a aqui, eu terei exatos 2 metros. Isso faz com que toda a planta agora esteja em escala. Obviamente que se você for procurar diferenças lá pela quarta, quinta casa decimal, vocês encontrará, porque nós estamos fazendo um processo visual. É isso que a imagem permite. De qualquer forma, eu posso agora pegar essa imagem, por exemplo. Se eu não tivesse essa planta, eu poderia vir cobrindo essa imagem com linhas e utilizar essa imagem para ter uma referência da planta. Percebam? Eu posso ir cobrindo no visual para ter uma referência e desta forma construindo a planta já em escala. Também posso pegar essa imagem agora e levar esse vértice aqui através do comando move daqui para cá, ó. Opa, ponto errado, desculpe. Vamos corrigir. Aqui, ó, o vértice interno do box do banheiro para cá, ó. O mesmo ponto correspondente. Então observe que agora a planta do AutoCAD e a planta em imagem estão sobrepostas de forma correta, ok? Esse recurso pode ser usado quando você tem ou não a planta já construída. Vamos supor que se você não tivesse a planta em AutoCAD aqui para utilizar e você tivesse inserido essa imagem, ela viesse com uma escala qualquer. Você teria que conhecer alguma dessas dimensões. Alguma dessas dimensões precisaria ser conhecida. Eu precisaria saber pelo menos que esse corredor tem 80 centímetros. Não é? Se for um trabalho que não exige uma precisão muito grande, eu posso estimar pelas portas ou pela espessura. Uma porta de entrada normalmente tem 90 centímetros. O próprio corredor normalmente tem em torno de 90, 80 centímetros. Então, repetindo o processo, eu vou parar aqui nesse ponto, vou trabalhar com um corredor de 80 centímetros. Criar uma linha daqui para cá que meça 0,8. Ok? A linha está criada aqui. Ela ficou atrás da imagem. Eu vou selecionar a linha e vou vir aqui em Modify. Temos aqui a opção Bring to Front. Vou trazer a linha para frente. Selecionando a linha, venho aqui, Bring to Front, a linha aparecerá. Eu quero colocar uma espessura nessa linha, só para ficar mais visível aí para vocês, ok? Tá aqui. Esta deve ser a largura do corredor, de novo, este ponto coincidindo com essa lateral do corredor. E eu vou aumentar essa imagem de forma que esta dimensão aqui cresça até coincidir com essa linha, que é onde eu tenho o controle de 80 centímetros, certo? Comando Scale, SC, seleciono o objeto, que é a imagem, aceito. Especifico o meu ponto inicial aqui, ó. Esse é o meu ponto inicial, onde o vértice da linha coincide com a parede, no caso. Entro na opção Reference, digitando R, Enter ou clicando sobre a palavra Reference. Repito o primeiro ponto. Vou vir até aqui, ó. Vou desligar o Snap para que eu possa clicar livremente aqui nesse ponto no visual. Agora a imagem está crescendo comigo e eu vou ligar o Snap novamente e trazer para cá. Vou dar um regen aqui. Agora a imagem cresceu a ponto de que esta linha
que mede 80 centímetros, serviu como referência para a largura do corredor, que também mede 80 centímetros. Eu posso tirar algumas medidas para comprovar, quer dizer, daqui para cá eu tenho ali 80 de porta, espessura da parede está dando em torno de 15, ok, então essa imagem já está com uma boa referência, ok? Bem, dessa forma a gente consegue colocar a escala, ou melhor, a imagem em escala para uso nos projetos. Uma outra situação bastante comum é quando você possui uma planta apenas desenhada e que você deseja digitalizar essa planta. Então você precisará escanear essa planta ou fotografá-la de forma bem ortográfica para que depois você possa construir essa planta de forma digital. Por exemplo, se eu possuo uma planta como essa, eu estou inserindo-a no meu arquivo, ok? Através do Insert, Attach, Scan Picture, aqui é a minha imagem, eu vou inserir, é uma planta bem antiga, que foi escaneada, ok? E eu quero trabalhar com o seu dimensionamento. Eu quero digitalizá-la. O meu arquivo, conforme visto anteriormente, está configurado para que cada unidade de desenho refira-se a 1 metro, ok? Vou tirar uma distância aqui comum desse ponto até este ponto. A distância está dando 0,14. Percebam que aqui eu tenho uma cota de 3,50 metros nessa medida interna. Ela vai me auxiliar. Ela pode me auxiliar nessa construção na construção dessa digitalização. Ok, a primeira coisa que nós precisamos fazer é a seguinte: se você observar aqui, deixa eu abrir o meu controle de layers e dar uma espessura nessa linha para que fique tudo mais fácil aqui, para que vocês me enxerguem melhor. Ok, agora vocês vão me enxergar melhor com a linha vermelha. A primeira coisa que você deve verificar é o alinhamento da imagem. Perceba que a imagem não foi escaneada com o alinhamento correto, né? Eu gostaria que essa linha da parede ficasse exatamente na horizontal. Para isso nós deveremos primeiro colocar o desenho nesse alinhamento. Como fazemos? Vou criar aqui uma linha horizontal, ok? Vou levantar um pouco a imagem aqui, regenerar. Com o regen eu consigo rever esses detalhes. Se por acaso a minha linha ficasse atrás da imagem, eu poderia vir aqui e escolher Bring to Front, trazer a linha para trás. Ou se eu quisesse que a imagem viesse para frente, eu poderia vir aqui no Modify e Bring to Front também, ela virá para frente. Às vezes essa ordem se inverte sem que seja necessário modificar esse ponto. Através do comando regen você consegue regenerar a exibição da tela. Bom, voltando, o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa linha aqui, que está torta, e deixá-la e fazer com que a imagem fique perfeitamente na horizontal. Para isso, a gente deve usar o comando Align. Para uso do comando Align, você digita AL. Digita o comando Align, Enter, seleciona o objeto que será alinhado. E o Align vai funcionar da seguinte forma, como se você amarrasse elásticos. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Primeiro, vamos supor que nós tivéssemos essas duas condições. Eu quero alinhar este quadrado, esta lateral deste retângulo, a esta linha. No comando Align, AL, você seleciona o objeto que deseja alinhar e aceita. Depois você deve imaginar o seguinte, que você vai amarrar elásticos aqui e aqui, um elástico que una este ponto a este,
e um elástico que una este ponto a esse. E esses elásticos vão fazer com que este quadrado, essa lateral deste quadrado, venha a coincidir com essa linha, fazendo com que o quadrado venha parar aqui, ó, né? Então, pelo comando align, seleciono o objeto, aceito. Este ponto deve vir para cá e este ponto deve vir para este alinhamento. Quando eu aceito 2 vezes, aquele retângulo foi alinhado a esta linha aqui. É este o princípio que nós vamos usar para a imagem. Olha lá. AL, seleciono a imagem, aceito. Pego esse vértice aqui, ó, no visual, o melhor que eu posso, né? Vamos pegar esse aqui, ó, essa quininha aqui. Peguei, quero que ela venha parar aqui. E eu quero agora, vou pegar essa quininha aqui, ó, quero que ela venha parar aqui, ó. Tô fazendo isso para que a imagem fique alinhada primeiro. Enter, Enter. Ok. Olha lá, agora a imagem está mais alinhada com o meu desenho. Talvez ainda poderia ser um pouco melhor, mas tudo bem. Aqui se eu descer com uma linha na vertical também, eu vou poder constatar um pouco melhor esse alinhamento, né? Parece que não está muito bom ainda, né? Vamos tentar trabalhar um pouco melhor. Align, seleciona esse cara, aceito. Quero que este ponto permaneça aqui mesmo. E agora quero que este ponto aqui, ó, venha para cima desta linha. Ok? Agora sim parece estar melhor, né? Bom, na sequência, então, agora eu quero colocá-lo na medida correta. Então, repetindo aquele processo que nós fizemos. Eu conheço essa medida aqui de 3,50 m. Então, eu vou parar neste ponto e construir para esse lado uma linha de 3,5. 3,5, essa é a medida que a parede interna dessa cozinha deverá ter. E agora sim vou usar o comando Scale. Scale, seleciono a imagem, aceito. Primeiro ponto sempre esse. Entro na opção Reference, R, Enter. Seleciono este ponto. Depois vou até o ponto desejado da imagem. Vou desligar aqui o Snap, pressionando F3 uma vez, para eu pegar esse ponto aqui no visual. Ligo o Snap novamente pelo F3 e levo isso, olha lá, a imagem crescendo, ó. Pelas bordas amarelas você pode ver até esse ponto. E agora essa linha possui 3,5 metros, logo a imagem agora já gera uma referência para mim com as mesmas distâncias de 3,5 metros. Então eu poderia agora, é lógico que essa minha planta é muito antiga, né, de um cliente aqui, uma planta de mais de 40 anos atrás, que já é cópia, enfim, vai ter muitas diferenças. Mas eu posso, a partir daí, se não for algo que exige uma precisão muito elevada, eu posso ir agora digitalizando esse desenho baseado na imagem e dessa forma criando um arquivo digital atualizado dessa planta, ok? Vou usando elementos da própria planta para especificar tamanhos e dimensões. Depois eu posso adotar, né? Não preciso fazer tudo exatamente no visual. Se aqui eu consigo ver que essa parede tem alguma coisa entre 16 e 17, eu posso construir isso através de um offset com ponto 17, para que eu tenha aí uma unidade sobre o desenho todo. Então vamos aplicar aqui um offset de ponto 17, porque senão eu vou começar a ter diferenças entre paredes, né? E aí vou fazendo essas construções, ok? Dessa forma você consegue tanto colocar a imagem em escala quanto fazer a sua digitalização.